Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre Romanos capítulo 10. Nós refletimos até o versículo 13, que diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem muita gente que acha, eu era um desses, que isto aqui é uma coisa simples de se fazer. O quê? O que seria simples? Invocar o nome do Senhor. Porque o texto deixa claro: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é esse Senhor? Jesus. O que significa invocar o nome do Senhor? O que significa isso? A partir do verso 14, Paulo ele cria uma espécie de espiral, uma dinâmica, para nos mostrar como a fé atua na pessoa que irá invocar o nome do Senhor e ser salva. Ele fala sobre essa questão. Ele mostra o papel de Deus nessa questão. Por isso esse trecho de Romanos 10 é importantíssimo. É importantíssimo a gente entender. Porque se você não entender o que Paulo vai explicar aqui a partir do verso 14, você vai ficar com a falsa impressão de que essa mesma impressão que tem a membresia adventista, o povo adventista, quando lê esse versículo aqui: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não, não é só isso. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir a um pastor adventista na TV Novo Tempo dizendo que a fé somente não é suficiente para salvar, para justificar ninguém. Eu ouvi e vi isso da boca de um pastor adventista. Então, se você não entender o que Paulo vai explicar aqui, naquilo que eu chamo de espiral ou dinâmica da fé, você não vai entender como é importante essa questão do invocar o nome do Senhor. Vamos lá, verso 14 em diante. Eu vou ler todo o trecho restante aqui do capítulo 10 e a gente vai fazer algumas reflexões. Paulo começa questionando, a partir do verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se você não crer, você não invoca. Crer em quem? Jesus. Se você não crê em Jesus, primeiro, não há possibilidade de você invocar o nome de Jesus. Essa invocação aqui do nome de Jesus, ela procede do crer nesse mesmo Jesus. Aí ele pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Olha, isso aqui é importante. Inclusive, eu quero fazer um vídeo comentando algumas afirmações de Rodrigo Silva sobre povos tribais que nunca ouviram falar de Jesus. Ele diz que se esses povos, indivíduos dessas tribos, viverem conforme a luz que recebeu, serão salvos, né? Então, é algo questionável, é uma afirmação questionável, porque o próprio Paulo questiona aqui: como crerão naquele de quem nada ouviram? Se você nunca ouviu falar de Jesus, como é que você pode crer em Jesus? Né? É como se Paulo estivesse questionando isso. E como ouvirão se não há quem pregue? Veja, a instrumentalidade humana está sendo realçada aqui. A importância da instrumentalidade humana na pregação, no anúncio do evangelho. Não é na salvação. Não é na salvação. O humano, no quesito salvação, não colabora com Deus. O agente humano colabora com Deus no anúncio, pregando a palavra. Não somos nós que anunciamos o evangelho. Eu sou um anunciante do evangelho. Eu sou um pregador do evangelho. Você também que faz o mesmo aí, você é um mensageiro, um pregador, um anunciante do evangelho. A nossa colaboração vai até aí. Por quê? Porque a incumbência de pregar o evangelho nos foi passada. Disse Jesus, pouco antes de subir aos céus: ide por todo mundo, pregai o evangelho.
Então, a instrumentalidade humana, ela aparece aqui, olha, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, a necessidade de haver o quê? Missões. Missões. No sentido de enviar pregadores para o campo, para semear a semente. Missões. Vejam a importância de missões, de se fazer missões. Você faz missão? Você já se envolveu num projeto de missão? Veja, e quando eu digo missão, não significa que todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é salvo por ele, que agora é adotado na família de Deus e que agora pertence ao reino de Deus, ele terá obrigatória e necessariamente que sair ao campo. Não, ele pode contribuir com missões. Ele pode não ser um pregador, um anunciante, mas ele pode contribuir. Ele pode contribuir de alguma forma. Ele pode contribuir ofertando, orando, apoiando, de algum modo, né? Você pode anunciar o evangelho de algum modo, dando suporte aos mensageiros, aos pregadores, aos pastores, aos evangelistas, aos missionários. Você mesmo pode não ter a vocação de falar, mas Deus te deu algum dom, Deus te deu alguma coisa com a qual você pode ajudar a fazer missões. E isso a gente percebe aqui, a importância de missões. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É interessante isso aqui pelo seguinte, naquela época era o normal, era até uma questão cultural, o uso de sandálias. Sapatos fechados praticamente inexistiam, né? Sandálias. Quando você caminhava, os seus pés eram empoeirados. Você saía de um lugar para o outro, quando você chegava no seu destino, seus pés estavam quase que irreconhecíveis, sujos, empoeirados. Por isso havia aquele costume de, ao chegar no destino, você ser recebido com um lava-pés, né? Um sinal de bondade, um sinal de amor, um sinal de carinho, não é verdade? Mas a Bíblia está dizendo quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os pés daqueles que anunciam coisas boas, por mais que recebam a poeira, né, do chão, por mais que fiquem empoeirados e quase que irreconhecíveis, são formosos aos olhos de Deus. São pés importantíssimos, maravilhosos, né? Verso 16 diz, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Olha que importante isso aqui. Isaías perguntando, quem creu em nossa pregação? Paulo diz, nem todos obedeceram ao evangelho, nem todos. Aqui no verso 17, Paulo diz, vamos entender isso aqui. Assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Verso 18, mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. Paulo está falando desses aqui que não obedeceram ao evangelho. Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, e eles ouviram, Paulo está dizendo, será que eles não ouviram? É claro que sim. Paulo diz, ouviram sim. Aí fica a pergunta, bom, se a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo, e eles ouviram, por que esses a quem Paulo diz aqui que não obedeceram ao evangelho, não creram? Por quê? Por que eles não creram? Essa é a pergunta. É isso que nós precisamos entender agora. Nem todos que ouvem a palavra de Cristo creem nesse mesmo Cristo. Aí Paulo vai continuar dizendo, a voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. De quem? Daqueles que foram enviados. Daqueles que fizeram missões. Daqueles que se envolveram nesse projeto de abençoar todas as famílias da terra, porque esse foi o plano de Deus quando chamou Abraão.
quando tirou Abraão lá do meio da sua terra, da sua parentela, né, do meio da idolatria, da impiedade, sacou Abraão de lá. E Deus disse para Abraão: você será uma bênção para todas as famílias da terra. Né? Isso se cumpre como? Hoje, quando nós fazemos missões, quando nós damos o suporte para que haja missões. Verso 19. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Israel se fechou, né, como se fosse um clubinho especial, né, de gente especial, como se Deus tivesse a intenção de abençoar somente eles. Israel construiu, ao invés de construir pontes, Israel construiu um grande muro que os separava do mundo lá fora, como se eles não tivessem esse objetivo maior, esse propósito maior, ou seja, de serem representantes de Deus no mundo todo, com o propósito de abençoar todas as famílias da terra. É por isso que Paulo diz isso aqui, citando Moisés. Deus provoca ciúmes. Deus provoca a própria ira do seu próprio povo. Quando ele provoca isso? Quando ele envia missionários, quando Deus faz missões, projeta missões, desenvolve missões através da instrumentalidade humana. E aí ele provoca ciúmes em Israel. Israel vai ficar enciumado. Por quê? Porque o evangelho está sendo anunciado a todas as nações. Tem um texto que eu gosto muito de citar, e já que nós estamos refletindo sobre esse texto de Paulo que cita Isaías, eu gosto sempre de refletir em Isaías 49, verso 1, que diz assim, Isaías 49, verso 1, escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Olha, interessante. Isaías diz que Deus o escolheu, o reservou, o elegeu. Para quê? Para que ele servisse a Deus como seu mensageiro. Para quê? Terras do mar, povos de longe. Olha que missão maravilhosa Isaías recebeu. A missão de espalhar esse evangelho, né? E com isso provocar a ira do povo de Israel. Verso 20, Paulo continua citando Isaías. Isaías é tão ousado que diz, olha, fui achado pelos que não me procuravam. Quem é que não procurava Deus? Os povos das terras do mar, os povos de longe, os gentios. Os gentios não procuravam a Deus. Aí como é que eles encontraram Deus então, se eles não procuravam Deus? Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha isso aqui. Como é que os gentios que não procuravam por Deus o encontraram? Diz Deus, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Foi necessária a intervenção divina nos gentios que não procuravam Deus, para que eles encontrassem esse mesmo Deus que eles não procuravam. Deus teve que se revelar a eles. E como foi que Deus se revelou a eles? Através do próprio profeta Isaías. Através do próprio profeta. Portanto, meus queridos irmãos, quem se lança na tarefa de fazer missão, quem se lança com esse propósito, no mundo com esse propósito, de servir como instrumentalidade humana nas mãos desse Deus maravilhoso, recebe uma credencial divina para ser o representante, uma espécie de representante do próprio Deus, um embaixador de Deus na terra. É isso que nós que fazemos missões somos. É isso que nós somos, embaixadores de Deus na terra.
Verso 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Como um todo, Israel não creu em Jesus. Como um todo. Houve indivíduos, e a Bíblia fala sobre isso, dentre o Israel judaico, que creu em Jesus. Houve. Graças a quê? Graças à intervenção divina. Mas eu fiz uma pergunta. Porque Paulo trata disso aqui. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Mas esses que não obedeceram, não ouviram a pregação do Evangelho? Ouviram. Mas por que eles não obedeceram? Aí, nós vamos entender isso. Por que nem todos que ouvem a palavra do Evangelho creem em Jesus Cristo? Olha só o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Presta atenção nisso aqui. A partir do verso 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo está falando aqui que ele não pregou fazendo uso de palavras chiques, rebuscadas, de uma linguagem culta, erudita. Paulo está dizendo que ele se utilizou da própria sabedoria divina, que não é reconhecida pelo mundo. Não é a sabedoria dos poderosos, é a própria sabedoria de Deus, que ele diz aqui, olha, sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Através de que instrumentalidade divina nós recebemos essa revelação do Evangelho? Espírito Santo. O texto é claro. Verso 11. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é Deus. Ele está com Deus. Ele não está em Deus. Ele está com Deus. Assim como Cristo é Deus e está com Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Se o Espírito não agir em nós, nós não vamos tomar posse dessa sabedoria de Deus, que o mundo não reconhece. Não é através de linguagem rebuscada, não é através de diplomas, não é através de escola, de universidade, que nós vamos receber essa sabedoria. É através única e exclusivamente da operação do Espírito Santo em nós. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Palavras ensinadas pelo Espírito. É necessário o Espírito nos dar a conhecer. É necessário o Espírito interpretar isso para nós. É necessário o Espírito revelar isso a nós. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Por que todos que ouvem o Evangelho não creem em Jesus Cristo? Por quê? Porque, para essas pessoas, tudo parece loucura. Para essas pessoas que ouvem a palavra de Cristo e pensam assim, olha, isso é loucura, isso não tem lógica, não tem a mínima lógica, isso é loucura. E elas não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Olha, elas não podem entendê-las. Uma pessoa natural, uma pessoa na carne, não pode, naturalmente, entender a palavra de Cristo. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Paulo pergunta, nem todos obedeceram ao Evangelho. Mas eles não ouviram? Ouviram. Mas por que não obedeceram? Porque não receberam a operação do Espírito Santo para lhes ensinar, para lhes dar a conhecer as palavras de sabedoria provenientes de Deus. Do ponto de vista natural, as palavras do Evangelho parecem loucura para essa gente.
Por isso, Paulo está dizendo que essas palavras se discernem espiritualmente. Gente, e Paulo termina o trecho aqui dizendo: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo e por isso nós entendemos a palavra de Cristo. Certa feita Jesus, sempre com os fariseus e escribas no seu encalço, ele faz uma pergunta muitíssimo importante. Presta atenção na pergunta que Jesus faz aos escribas e fariseus. São João 8:43. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Olha que pergunta que Jesus faz. Jesus falava o aramaico, a língua do povão. E ele está perguntando para escribas e fariseus instruídos na lei, doutores da lei, mestres da lei, pessoas esclarecidas, doutas, que estudavam aos pés dos melhores rabinos da época. E Jesus faz uma pergunta simples: por que vocês não compreendem a minha linguagem? Vocês não compreendem aquilo que eu falo? Por quê? E o próprio Jesus emite a razão pela qual eles não compreendem a sua linguagem. Olha o que Jesus diz: é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Há uma incapacidade inerente em todo ser humano de compreender a linguagem de Jesus, as palavras de Cristo, o Evangelho de Cristo. Há uma incapacidade natural em toda pessoa que chega a este mundo enquanto carne. Por isso Jesus vai dizer em João 6:63 que a carne para nada aproveita. A carne não compreende a linguagem de Jesus. Para a carne, a linguagem de Jesus, as palavras do Evangelho, a palavra de Cristo é loucura. Não disse Paulo aqui? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. É necessária a intervenção de Deus, do Espírito Santo de Deus, que está com Deus, nos instruindo, nos ensinando, nos revelando, fazendo com que nós conheçamos a linguagem de Cristo, a palavra de Cristo, a sabedoria de Deus, que foi predestinada, como diz Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 2, verso 7. Sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Deus nos elegeu e já predeterminou que o Espírito, isso lá na eternidade, nos ensinasse, nos revelasse a mensagem do Evangelho. Então quer dizer que não é só simplesmente ouvir a palavra de Cristo. Veja, por que Paulo diz então que a fé vem pelo ouvir? E por que então que todos que ouvem a palavra de Cristo não creem? Porque se ouvir aqui, ao qual Paulo se refere, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, esse ouvir aqui tem o sentido de compreender, assimilar, entender. Não é só captar o som das palavras do pregador, do mensageiro. Não, não é só isso, captar os sons. É a compreensão que entra, que se internaliza dentro de nós e produz o quê? O crer em Jesus. Olha como isso é maravilhoso. Então, é necessária a operação do Espírito de Deus se revelando a nós, nos instruindo para que nós possamos crer. Por isso é que Paulo vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses que invocam o nome do Senhor são salvos. São salvos. Por quê? Porque dependeu deles essa invocação do nome de Jesus? Não, não dependeu deles. Eles foram utilizados como instrumentos nas mãos desse professor maravilhoso chamado Espírito Santo. O Espírito Santo chega, atua em nós, nos ensina e nos conduz ao quê? À fé. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, verso 3, segunda parte. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus
senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode afirmar Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode. Olha a impossibilidade da carne aqui. A carne não tem condições de afirmar o senhorio de Cristo sobre si mesma. Não tem. Não tem esse poder. Quem é que confere esse poder para que a carne possa confessar o senhorio de Jesus sobre si? Quem é que tem esse poder de fazer com que a palavra de Cristo seja ouvida, internalizada, processada aqui dentro? Quem é que tem? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer isso, nós não ouviremos a palavra de Cristo e jamais creremos em Jesus Cristo. E não crendo em Jesus Cristo, jamais o invocaremos para que sejamos salvos. Quem é que invoca o nome do Senhor para ser salvo, então? Todos aqueles que recebem a operação do Espírito Santo. São ensinados pelo Espírito. São instrumentos nas mãos do Espírito Santo de Deus, de forma arbitrária. O próprio contexto diz que nós estamos falando, diz o contrário. Somos persuadidos, convencidos pela palavra da sabedoria de Deus, que foi predeterminada desde a eternidade para que nós a recebêssemos. Quem crê em Jesus? Somente aquele que recebe a operação do Espírito Santo, que sopra em quem ele quer. Segundo João, o Evangelho de João, capítulo 3, versos de 5 a 8. O Espírito sopra onde ele quer. E quando ele sopra na instrumentalidade humana, essa pessoa passa a entender a palavra de Cristo, assimilar a palavra de Cristo, internalizar a palavra de Cristo, se arrepende dos seus pecados e passa a crer em Jesus. E crendo em Jesus, invoca o nome do Senhor. E quando essa pessoa faz isso, invoca o nome do Senhor, por obra do Espírito Santo, nela mesma, ela é salva, diz a palavra. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã adventista, você crê nisso? Ou você acha que isso é muito fácil? Eu diria para você o seguinte, que para a carne é impossível invocar o nome de Jesus. A carne jamais invocará o nome de Jesus. Não foi Jesus que disse que a carne para nada aproveita? Foi. A carne não tem o poder de invocar o nome de Jesus. A carne não tem o poder de decidir-se por Deus. A carne não tem o poder em si mesma de escolher Deus. Creia na palavra. Não fica brigando com a palavra. Seja abençoado por ela. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.